Amando Jesus Cristo. Meditações para a Quaresma. Quinto dia. Os textos para os dias de domingos e solenidades não seguem em ordem sequencial no livro. Ou seja, os domingos e solenidades estão localizados em páginas fora da sequência normal do índice. Quinto dia, domingo, comentário em Lucas, página 240. Apêndice, textos adicionais para a Semana Santa, domingos e solenidades, por São Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, São João Paulo II, São Cipriano, Santo Ambrósio de Milão, São John Henry Newman e Santo Afonso Maria de Ligório. Quinto dia, domingo, comentário em Lucas, São Cirilo de Alexandria. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 2. Os benditos profetas, ao falarem da palavra de Deus, o Filho unigênito, daquele que é igual a Deus em glória e que compartilha de seu trono, radiante em perfeita igualdade com ele, levam-nos à persuasão de que ele foi manifestado como um Salvador e Libertador para os que estão na terra, dizendo: Levanta-te, Senhor, ajuda-me. Ele se levantou, portanto, e ajudou, tendo assumido a forma de um escravo, sendo feito à semelhança dos homens, assim como um de nós, colocou-se como vingador em nosso lugar, contra aquela serpente assassina e rebelde que trouxe pecado sobre nós. A serpente que fez com que a corrupção e a morte reinassem sobre os habitantes da terra, para que por seus meios e nele pudéssemos obter a vitória, ao passo que na antiguidade fomos vencidos e caídos em Adão. Vinde, pois, e louvemos ao Senhor, cantemos salmos ao Deus, nosso Salvador, pisemos a Satanás, levantemos o grito de vitória sobre ele, agora que está lançado e caído. Página 241. Exultemos sobre o réptil astuto, preso em uma armadilha inextricável. Digamos também dele nas palavras do profeta Jeremias: como está o martelo de toda a terra despedaçada e espancada? Foste encontrado e foste levado, porque te colocaste contra o Senhor. Pois antigamente, isto é, antes do advento de Cristo, o Salvador de todos, o inimigo universal tinha noções um tanto grandiosas e terríveis sobre si mesmo. Exaltava-se orgulhosamente com a praga dos habitantes da terra, dizendo: segurarei o mundo em minhas mãos como um ninho, e como os ovos que sobraram, eu o tomarei. E ninguém escapará de mim, nem falará contra mim. E, na verdade, não havia ninguém na terra que pudesse se levantar contra o seu poder. Mas o Filho se levantou contra ele e contendeu, sendo feito semelhante a nós. E, portanto, como eu disse, a natureza humana, vitoriosa nele, ganha a coroa. Foi isso que nos velhos tempos o próprio Filho proclamou. Por meio dos santos profetas, dirigia-se a Satanás: eis que eu sou contra ti, monte que corrompe toda a terra. Veja o que diz o bendito evangelista quando Cristo estava batalhando em nosso favor contra aquele que corrompia toda a terra. Mas Jesus, estando cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Aqui está a natureza do homem ungida com a graça do Espírito Santo em Cristo como as primícias, coroada com as mais altas honras.
Pois na antiguidade o Deus de todos prometeu: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a promessa é cumprida para nós, primeiro em Cristo. Para aqueles dos velhos tempos, que sem restrição deram lugar à luxúria carnal, Deus disse: meu espírito não habitará nestes homens, porque são carne. Agora, quando todas as coisas se tornaram novas em Cristo, quando somos enriquecidos com a regeneração pela água e espírito, não sendo mais filhos da carne e do sangue, mas de Deus nosso Pai, possuindo com muita justiça e honra o privilégio glorioso da adoção, somos feitos participantes da natureza divina pela comunicação do Espírito Santo. Mas aquele que é o primogênito entre nós, Cristo, entre muitos irmãos, humilhando-se, foi o primeiro a receber o Espírito, embora ele mesmo seja o doador do Espírito. Humilhou-se para que pudéssemos alcançar esta dignidade e graça da comunhão com o Espírito Santo. Página 243. O apóstolo Paulo também nos ensina falando tanto dele quanto de nós, para que santificador e santificados formem um só todo. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos no meio da assembleia e cantarei os teus louvores. Hebreus capítulo 11, versículo 11 ao 12. Sendo o santificador da criação, não se envergonhou de chamar de irmãos aqueles cuja semelhança assumiu. Transferiu para si a nossa pobreza. Dessa forma, vemos que não rejeitou a natureza humana, mas tornou-se homem para a salvação e vida de todos. Portanto, não se engane em seus pensamentos quando o sábio evangelista diz: mas Jesus, sendo cheio do Espírito, voltou do Jordão. Não se desvie da doutrina da verdade quanto ao caminho e à maneira pela qual a palavra, que é Deus, foi santificada. Entenda a sabedoria da economia divina pela qual tanto o admiramos, pois ele se fez homem, não para evitar tudo o que pertence ao homem e desprezar nossa pobreza, mas para que pudéssemos ser enriquecidos com o que é dele, por ter sido feito semelhante a nós em todos os detalhes, exceto o pecado. Ele é, portanto, santificado como homem, mas santifica como Deus. Por ser Deus, em natureza, fez-se homem. Ele foi conduzido no Espírito ao deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Qual é, portanto, o significado da palavra conduzido? Não significa que foi conduzido para lá, mas que habitou e continuou lá. Às vezes, damos ao religioso o título de pedagogo, não querendo dizer literalmente que conduzem os filhos, mas que cuidam deles, que os treinam de maneira louvável, educando-os e ensinando-os a se comportarem com propriedade. Portanto, ele habitou espiritualmente no deserto e jejuou, não concedendo alimento algum para as necessidades do corpo. Mas imagino que alguém possa se opor imediatamente. E que mal era que estivesse constantemente nas cidades? E de que forma poderia beneficiá-lo escolher habitar no deserto? Afinal, não há coisa alguma de que precise. E por que demorou? Que necessidade havia de passar por aquilo se jamais experimentar qualquer desejo depravado? Pois nós adotamos a prática do jejum como um expediente muito útil pelo qual mortificamos os prazeres e esbofeteamos a lei do pecado que está em nossos membros, e extirpamos aqueles sentimentos que conduzem à luxúria carnal. Mas que necessidade tinha Cristo de jejuar? É por meio dele que o Pai mata o pecado na carne. E sabendo disso, o divino Paulo escreveu: o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando, por causa do pecado, o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, prescrita na lei, fosse realizada em nós, que vivemos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 3.
Ele é aquele que mortifica os movimentos da carne e destrói o pecado em nós, seres miseráveis. Então, de que jejum poderia precisar no que diz respeito a si mesmo? Ele é santo, imaculado por natureza, totalmente puro e sem mancha. Ele não pode experimentar nem mesmo a sombra de uma mudança, porque, portanto, fez sua morada no deserto e jejuou e preservou sendo tentado. O fato diz respeito a nós, meus amados. Cristo nos apresenta seus atos como nosso exemplo e estabelece um modelo do melhor e mais admirável modo de vida praticado entre nós, o modelo dos santos monges. Afinal, de onde souberam os homens que o ato de morar nos desertos era útil para e altamente vantajoso para a salvação? Retiraram-se das ondas e tempestades, da turbulência absoluta e distrações vãs deste mundo. Como o bendito José, despojaram-se e devolveram ao mundo tudo o que pertence ao mundo. O sábio São Paulo também declara algo sobre aqueles que costumam viver assim. Mas os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e as concupiscências. Ele mostra àqueles que escolhem este modo de vida que a abstinência é necessária, da qual o fruto é o jejum e o poder de resistência. O abster-se ou comer muito pouco. Dessa forma, quando tentados, venceremos a Satanás. Mas observe com cuidado. Primeiramente, Cristo foi batizado e cheio do Espírito Santo. Depois, retirou-se para o deserto e fez abstinência com a sua armadura, estando assim equipado quando Satanás se aproximou. Cristo o venceu. Página 243. Cristo o venceu. Assim colocou-se diante de nós como o nosso modelo. Portanto, você também deve primeiro vestir a armadura de Deus, o escudo da fé e o capacete da salvação. Você também deve primeiro ser revestido de poder do alto. Deve ser feito participante do Espírito Santo por meio do precioso batismo. Então você poderá comprometer-se a levar uma vida amável e honrada com Deus. Com coragem espiritual, tomará como habitação os desertos, guardará o santo jejum, mortificará os prazeres e vencerá Satanás quando ele o tentar. Em Cristo, portanto, ganhamos todas as coisas. Ele aparece entre os combatentes, Cristo que, sendo Deus, é coroado. Entre aqueles que vestem a coroa da vitória está aquele que coroa as cabeças dos santos. Vejamos, portanto, a habilidade de suas lutas. Vejamos como derruba a maldade do diabo. Quando 40 dias se passaram em jejum, teve fome. Mas ele é quem dá comida aos famintos. Ele é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Todas as coisas subsistem nele. Mas, pelo motivo que, por outro lado, era necessário que aquele que não recusou nossa pobreza se retirasse do que pertence à condição do homem. Consentiu que sua carne exigisse seus suprimentos naturais. E daí as palavras, ele teve fome. Não foi, entretanto, até que houvesse jejuado o suficiente e pelo poder divino mantivesse a carne intocada, abstendo-se de comer e beber. Assim, permitiu que a carne sentisse suas tentações naturais. E por qual motivo? Para que aquele que é, ao mesmo tempo, Deus e homem, possa ser reconhecido como tal na mesma pessoa, tanto como superior a nós em sua natureza divina, quanto em sua natureza humana, como nosso igual. Disse-lhe então o demônio, capítulo 4, versículo 3. Então o diabo se aproxima para tentá-lo, esperando que o sentimento de fome o ajudasse em sua maldade inata, pois muitas vezes ele prevalece sobre nós apoiando-se em nossas fraquezas para consumar seus empreendimentos. Pensou que Cristo iria prontamente saltar no desejo de ver o pão pronto para o seu uso. E por isso, disse, se és filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Ele se aproxima dele, portanto, como um homem comum e como um dos santos.
ainda assim tinha uma suspeita que possivelmente poderia ser o Cristo. De que maneira, então, desejava saber? Considerou que mudar a natureza de qualquer coisa para o que não era seria o ato e a ação de um poder divino, pois é Deus quem faz essas coisas e as transforma. Se, portanto, tal acontecer, ele é Deus, o subversor do meu poder. Mas se recusar a operar essa mudança, vê-lo-ei como um homem. Assim, não terei medo, estarei livre do perigo. O fato é que Cristo, conhecendo o artifício do monstro, não fez a mudança, nem disse que era incapaz ou que não queria fazê-lo. Em vez disso, o desprezou como importuno. O homem não viverá só de pão. Ele quer dizer que, se Deus conceder o poder, o homem pode subsistir sem comer e viver como Moisés e Elias, que pela palavra do Senhor passaram 40 dias sem comer. Portanto, se é possível viver sem pão, por que faria pedra virar pão? Ele possivelmente não diz não posso. Ele propositalmente não diz não posso, a fim de não negar seu próprio poder. Nem diz eu posso, para que o tentador fuja dele, sabendo que ele é Deus, a quem somente tais coisas são possíveis. Observe isto com atenção. A natureza do homem em Cristo expulsa as faltas da glutonaria de Adão. Comendo, fomos vencidos em Adão, mas pela abstinência vencemos em Cristo. Pelo alimento que brota da terra, nosso corpo terreno é sustentado e busca para o seu sustento o que é congênere com ele. Mas a alma racional é nutrida para a saúde espiritual pela palavra de Deus. O alimento que a terra fornece nutre o corpo, que lhe é semelhante, mas o alimento do céu fortalece o espírito. O alimento da alma é a palavra que vem de Deus, o pão espiritual que fortalece o coração do homem, conforme o que se canta no livro dos Salmos. E tal também firmamos ser a natureza da comida dos santos anjos. Demonstrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. Capítulo 4, versículo 5. Mas tu, ó ser maligno, ímpio e maldito, como ousaste mostrar ao Senhor todos os reinos de toda a criação e dizer, todos estes são meus? Agora, pois, se te prostrares e me adorares, serão teus. Como promete o que não é teu? Quem te fez herdeiro do reino de Deus? Quem te fez senhor de tudo sobre o céu? Apoderou-se dessas coisas por meio de fraude. Devolva-as, portanto, ao Filho encarnado, o Senhor de tudo. Ouça o que o profeta Isaías diz a respeito de ti. Foi preparado para ti também o reinado? Um abismo profundo, fogo e enxofre, e lenha posta em ordem. A ira do Senhor é como um abismo que arde com enxofre. Como então tu, cujo destino é a chama inextinguível, prometeste ao rei tudo o que é dele? Pensaste em tê-lo como teu adorador, aquele em quem todas as coisas estremecem? A quem o serafim e todos os poderes angelicais cantam em sua glória? Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Ele fez menção a este mandamento de maneira oportuna, o que impressionou o seu próprio coração, pois, antes de seu advento, Satanás enganou todos debaixo do céu, e ele mesmo foi adorado em todos os lugares. Mas a lei de Deus, expulsando-o do domínio que usurpou por fraude, ordenou aos homens que adorassem somente aquele que por natureza e em verdade é Deus, que oferecessem culto somente a ele. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Capítulo 4, versículo 9. A terceira tentação que o diabo emprega é a da glória vã, dizendo, lança-te daqui como prova de divindade. Ele não fez cair por meio da vaidade. E também, aqui, disparou longe do alvo. Pois ele responde, está dito que não tentarás o Senhor teu Deus.
porque Deus não concede a sua ajuda aos que o tentaram, mas aos que nele creem. Nem devemos nós, nem devemos nós, porque ele nos concede misericórdia, fazer uma exibição vã. Além disso, Cristo nunca deu um sinal para aqueles que o tentaram, pois uma geração ímpia diz ele, busca um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. E deixou Satanás também sem um sinal. A vitória foi conquistada em Cristo. Aquele que venceu em Adão foi embora envergonhado, para que o tivéssemos sob nossos pés, pois Cristo, como conquistador, passou a nós também o poder de vencer. Eis que vos dei para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Porque está escrito: ordenou aos anjos a teu respeito que te guardassem. Capítulo 4, versículo 10. Mas veja quão maliciosamente ele se esforça pelo uso das Escrituras para humilhar a glória do Senhor, como se necessitasse de ajuda angelical, como se fosse tropeçar, não o ajudassem com os anjos. Assim, a aplicação do Salmo não se refere a Cristo, pois o soberano não precisa de anjos. Quanto ao pináculo, era um edifício muito elevado, erguido ao lado do templo. Alguns, entretanto, referem-se erroneamente à pessoa de Cristo no Salmo, lendo os textos em conjunto. Porque tu, ó Senhor, és a minha esperança. Tu fizeste do Altíssimo o teu refúgio. Dizem, portanto, que o Senhor tinha como refúgio o Altíssimo, o Pai que está nos céus. E o pretexto para tal forma de compreensão é que Satanás assim tomou os versículos dizendo: se és o Filho de Deus, lança-te para baixo, porque está escrito que ele dará aos seus anjos o comando de ti. Por Satanás ser falso e enganador, aplica o que é dito de nós à pessoa de Cristo, o Salvador de todos nós. Mas não o entendemos à maneira de Satanás. Embora, se os arianos assim compreenderam, não há motivo para espanto, pois eles seguem seu próprio pai, que é um mentiroso. E a verdade não está nele, de acordo com as palavras do Salvador. Pois, se a verdade é como dizem, e fizemos de Cristo nosso auxílio, e ele tem o Pai por seu refúgio, então fugimos para alguém que precisa de ajuda, e o chamamos de nosso Senhor, que é salvo por outro. Não pode ser assim. Que Deus nos livre. Dizemos, portanto, àqueles que costumam pensar assim: vós nos dizeis outro dos vossos erros. Estais saindo do caminho real e reto. Estais caindo em espinhos e em armadilhas. Vos desviastes da verdade. O Filho é em página 248. O Filho é em todas as coisas igual ao Pai, marca da sua substância, o Altíssimo, como também o Pai é o Altíssimo. Satanás, então, fez uso desses versículos como se o Salvador fosse um homem comum, por estar literalmente em trevas e ter sua mente cega. Não entendeu a força do que foi dito, que o Salmo é falado na pessoa de todo homem justo que é auxiliado pelo Altíssimo, o Deus dos céus. Além disso, não sabia que o Verbo, sendo Deus, foi feito homem, e ele mesmo agora estava sendo tentado de acordo com o plano de salvação. Ele, portanto, como eu disse, supôs que as palavras foram ditas como de um homem comum ou um dos santos profetas. Mas é monstruoso para nós, que conhecemos exatamente o mistério e cremos que ele é Deus e o Filho de Deus, e que por nossa causa se tornou homem como nós, imaginar que os versos falam sobre ele. Fizeste do Altíssimo o teu refúgio. Não convém à pessoa do Salvador, pois ele mesmo é o Altíssimo.
o refúgio de todos, a esperança de todos, a poderosa destra do Pai. E todo aquele que o tem como sua defesa estará protegido de qualquer mal, pois ele ordenará aos anjos, que são espíritos ministradores, que guardem os justos. Pois assim como os nossos pais na carne, quando veem o caminho áspero e intransitável, pegam seus filhos nas mãos para que não machuquem seus pés, sendo assim incapazes de caminhar pela estrada difícil. Assim também, os poderes angelicais não permitem que aqueles que ainda são incapazes de trabalhar e cuja compreensão ainda é infantil labutem além das suas forças, mas os livra de todas em todas as tentações. Página 248. Fim do volume.